Boa noite a todos. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 12, né? Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida, um dia maravilhoso, foi um dia, um sol bonito aí. De volta com vocês, programa Acendendo Você, trazendo aqui, né, um outro tema para nós refletirmos, aprendermos e tratarmos da nossa ascensão, da nossa transformação. A ideia também é pacificar esse processo, que é um processo complexo, um processo que muitas vezes cria uma série de conflitos, né, pessoais, dúvidas, né, e perguntas, né, o que está de fato acontecendo com cada um de nós. Mas antes de entrar no tema e falar mais para vocês aqui, eu quero lembrar a todos que estão chegando no canal que se inscrevam, que acionem lá o sininho das notificações, que dê o seu gostei ali, porque além de poder acompanhar o nosso trabalho também é divulgado para mais pessoas. Quanto mais likes nós tivermos, isso não é um mérito pessoal, não é um mérito financeiro, né? Porque tem algumas divulgações aí que são monetizadas, tem resultado financeiro, não é o nosso caso, mas o nosso caso é um resultado existencial. Quanto mais pessoas puderem nos ouvir, compartilhar esses assuntos, seja na sua transformação ou contribuindo com os seus amigos, seus familiares, as pessoas que conhecem mais, né, nós vamos ascender aqui a uma quinta dimensão consciencial, né, começar a entender a quarta, porque há também os nossos trabalhadores de luz que amorosamente também divulgam e dizem que não há como chegar na quinta sem passar pela quarta, mas a quarta muito mais tem que ser compreendida, porque a quarta nós vivenciamos a nossa existência também em quarta dimensão, no plano metafísico. Então, muitas vezes a gente fala de quinta dimensão direto, porque é a dimensão da consciência verdadeira, né, da ascensão consciencial. Mas, sim, nós temos que entender a nossa quarta dimensão também. E o tema que eu escolhi para falar para vocês hoje é o fim dos contratos de alma. E o que que é isso? O que que é o fim dos contratos de alma? O que que nós podemos entender como contratos de alma? Diante da nossa existência, seja ela física ou no plano espiritual, nós fizemos ou estamos em encontros de alma, encontros do passado, encontros kármicos, pessoas que nós convivemos, diante de relações familiares, de relações de amizade e outras tantas mais que nos unem, né, na nossa existência, hoje aqui na terceira dimensão, dentro dessa consciência que nós vivemos aqui. E os contratos de alma são justamente vínculos que nós estabelecemos em torno de todas as existências que nós já vivenciamos aqui, as promessas, as dívidas, as dúvidas, né, as culpas, tudo isso cria vínculos e contratos de alma, né, unindo pessoas. Por isso que a gente sempre falou e fala de vez em quando em nossas lives do cuidado pelo qual nós temos que estabelecer nossas relações na vida, né? Hoje, neste momento, cuidar, né, de promessas. Muitas vezes a pessoa se destempera numa situação de conflito e ameaça, né? Promete, faz juras, e uma série de situações que criam vínculos e contratos de alma, tanto quanto podem já ter sido criados no sentido positivo, tanto quanto no sentido negativo. E o que é um contrato de alma negativo? É aquele que vem dessas promessas, né, dessas entregas, né, das culpas, né, das dúvidas e dívidas, né? Então, aquele hei de te encontrar, eu vou te achar um dia, né? Você, você vai pagar, e aquela coisa toda que tem muito mais, né, uma natureza de um praguejamento que cria esses vínculos
que se repetem os encontros futuros. Todos os encontros futuros que vêm disso também são negativos? Não. Às vezes um reencontro, né, ele conseguiu apaziguar, purificar ou retirar a mágoa, né, aquele aspecto emocional negativo. Entretanto, a consciência nos leva e nos traz diante, né, de um saber hoje os efeitos disso e o que isso pode acarretar. Então, mais a mais, existe esse cuidado, né? Então, cuidar para que ainda o que se existe hoje, né, de relação familiar, social, seja o que for, que procure ser da forma mais pacífica possível, e sendo ela impossível, é o que nós vamos ver na live de hoje. Um pouco mais para frente eu vou falar e vocês vão entender o porquê que está num acontecer de dificuldades para as pessoas diante do ambiente familiar, muitas vezes amizades antigas, pessoas que a gente conhece há tantos anos e que, de certa forma, sempre teve um vínculo afetivo, um vínculo amoroso, e de repente nos parece, né, de imediato, que as coisas já não correm, né, de acordo, né, os sentimentos, os comportamentos, a receptividade, tudo mais que a gente tem com as pessoas, muitas vezes está acontecendo, e também entra ali um campo de uma certa incompreensão para isso, porque a razão diz, poxa, tantos anos, né, uma amizade tão longa, uma relação tão longa, um parentesco tão perto, linhas de sangue, né, parentesco familiar direto e tudo mais, né, dentro não linhas de sangue, mas da consanguinidade, né, um parente próximo, às vezes um irmão, às vezes uma pessoa muito próxima, e as coisas começam a indicar, né, apontar para um conflito, ou para um rompimento, ou para uma forma diferente de se comportar. Muitas vezes as pessoas começam a ver que o seu ambiente familiar já não é, né, o que elas têm, né, como um propósito de vida, como elas já tinham, né, e começa a aparecer que não fazem mais parte, né, não se sentem mais dentro de um pertencimento, né, dentro desse ambiente que elas sempre viveram. E isso é o início do rompimento desses contratos de alma, né, que a gente fala, que as relações familiares também, elas muitas vezes acontecem por vir de aspectos do passado, aspectos que as pessoas viveram dentro de uma existência. Então, né, resumindo bem fácil para vocês aqui, os contratos de alma são relacionamentos, né, em laços familiares, conexões de longa duração, que foram mantidos e ainda se mantêm, né, e agora está aparecendo o quê? Né? Uma divisão clara que cria um certo caos emocional, dor ou distanciamento, né? Então, os contratos de alma, dentro dessas ligações emocionais, que têm natureza afetiva e tudo mais, vem mostrando, em alguns aspectos, para algumas pessoas, essa necessidade de distanciamento. E o que é isso? Sempre nós falamos nas lives, ao longo da nossa participação aqui com vocês, sobre o joio e o trigo. Também deixo alerta para as pessoas, não pensem que, por nós não termos mais ambiente em determinadas relações, que nós necessariamente somos o trigo. Pode ser que nós sejamos o joio. Então, tenham cuidado com isso, não se coloquem, ou não podemos nos colocar de forma especial, não, porque eu sou alguém iluminado, ou estou num estado de consciência diferenciada, por isso eu não tenho mais espaço. Cuidado com, né, com esses desígnios do ego, né? Analise sempre de forma amorosa, porque mesmo o distanciamento em relação a um rompimento de contrato de alma, ele deve funcionar de forma amorosa. Nós vamos amar todas essas pessoas que, porventura, não fazem mais parte das nossas vibrações,
da mesma forma, né? Eles merecem o nosso amor, a nossa consideração, entretanto, não merecem, né, o nosso escravizar vibracional em razão de determinadas mudanças, caminhos diferentes. E aí começa, então, né, a seleção, joio, trigo, terceira dimensão, né, quem quer, de fato, permanecer em terceira dimensão e quem quer ter uma ascensão, né, importante no campo da compreensão do que nós estamos atingindo no planeta, né, neste momento. Então, a divisão, ela é clara dentro daqueles que agem por amor e aqueles que ainda agem com medo, porque nada mais é do que, neste momento, a expressão do medo. Muitos se negam, né, a viver essa verdade, né, presente dessa transformação, simplesmente por medo. E por que esse medo? Porque isso envolve estados de conforto, conquistas pessoais que podem, né, ter que se transformar de alguma forma, ser modificadas, e as pessoas não querem, uma parte delas não querem abrir mão disso. E por vezes não é nenhuma questão tanto de condições, né, de abertura consciencial, mas de um egoísmo pessoal mesmo, né? Por que que eu vou abrir mão de tudo que eu tenho, do meu conforto, né, do meu estado de conforto? E aí eu não estou dizendo conforto material, é um conforto pessoal mesmo. Para que que eu vou me preocupar em pensar, em sentir, em ver, em me auto-modificar, me transformar, retirar vícios da minha vida, retirar comportamentos? Tudo isso é um desafio gigantesco. Isso merece muita coragem. E essa divisão, sendo como está sendo real, né, ela é visível, ela está no plano da materialidade mesmo. É o storm pessoal de cada um que a gente sempre falou, que ele chegaria dentro das nossas casas, diante do nosso íntimo, diante de cada um de nós. E essa questão, né, do rompimento dos contratos de alma é um encontro geralmente nesses processos, né? Muitos estão, né, cristalizados, né, numa energia de terceira dimensão, de acordo com aquilo que eles construíram como um verdadeiro acervo de crenças, né, assumem um regime de crenças dentro desse acervo, e assim, muitos, não digo, não quero dizer assim, mas uma parte quer se segurar nisso. E muitas vezes são as pessoas, ou alguma delas, que está dentro da nossa família, está dentro do nosso relacionamento de amizade, né, do nosso relacionamento social. Isso fica um pouco menos traumático, né, ou menos difícil quando é num relacionamento social. Porque amigos, eles vêm, vão, ficam, né, permanecem, se distanciam. Mas no relacionamento familiar a coisa é um pouco mais complicada, que às vezes é um relacionamento entre um casal, relacionamento entre pais e filhos, ou entre os filhos e os pais, porque não vem só na pirâmide de cima para baixo, mas também, né, em relação, muitas vezes os filhos estão numa fase de transcendência, de encontrar caminhos, né, numa dimensão mais ampliada de consciência, e os pais, né, permanecem, né, numa esfera vou chamar aqui, né, de conforto, em razão do que são, da sua própria existência. Então, tudo, né, se amplia nesse momento de forma a indicar, né, vários caminhos e várias formas de se comportar. E por que que a gente fala disso com tanto carinho para vocês? Porque há a necessidade de haver um nível importante de compreensão disso para diminuir o quê? Os conflitos, as angústias, o próprio medo, porque mesmo o ser que está em processo de ascensão, que está no seu processo de despertar, ele é acometido de dúvidas e às vezes até de medos. Porém, esse despertar lhe indica, lhe chama, lhe mostra, lhe traz para perto dessa luz. Isso não pode ser desperdiçado, né, com sentimentos negativos em relação a isso. E saibam, tenham certeza, que tudo que é família, tudo que é grupo, tudo que se ama, se reencontra no universo.
Isso não fica assim perdido. Eu muitas vezes fui perguntado, né, por mães, tias, avós, irmãs, e também pais, irmãos, sobre a questão, bom, a ascensão está me distanciando da minha família, ou pode me distanciar, eu não quero isso. Não se preocupem com a razão dos vínculos nesse sentido. O encontro, quando ele é baseado no amor, ele permanece. Agora, há de se saber com bastante certeza que quem rejeita esse amor, rejeita essa luz, não poderá estar nela. Mas aí é uma escolha pessoal de cada um. Isso não está escrito dentro dos nossos atos, fatos, circunstâncias e iniciativas. Cuidar de si nesse processo de ascensão e transformação é uma obrigação de todos nós. Entretanto, é uma decisão pessoal e nem o universo ou os seres universais que nos assistem interferem nisso. Nem o Criador nos diz o que nós temos que fazer no estado consciencial que a gente se encontra. Nós nos encontramos num rever a nossa consciência, rever a nossa conexão, rever, né, os nossos vínculos, num processo de regeneração, nesse processo regenerativo, que não compõe mais expiação e provas. Entretanto, uma parte quer as expiações e provas, quer permanecer nisso. Porque o ser humano, quando insiste na terceira dimensão, insiste nas dimensões densas, ele está, né, disposto a insistir na expiação e na prova, de repetir mais de um mesmo. Mas tudo isso, né, as diferenças em muitos que são casos de maiores vínculos kármicos, que mantinham as pessoas juntas, né, isso tudo é um desligamento natural de energia quando ocorre. Então, o que é o desligamento natural de energia? Vibra-se numa oitava diferente, numa oitava superior, ou se mantém numa oitava mais densa, né? numa escala mais densa. Resultado, aqueles que escolhem essa estrada, este caminho, assim ficará nele. E, consequentemente, né, os demais que estão ascensionando vão encontrar os seus pares de afinidade, de luz, e por aí vai. Então, o que nós temos de fato? Nada mais do que um processo quântico de realinhamento, né? De realinhamento de vibração e energia. E da mesma forma que a energia atrai, ela também repele. Então, uma vibração superior não convive com uma vibração de escala mais densa. Não vou nem aqui usar o termo inferior, mas uma escala mais densa. Que isso é numérico, isso é matemático, isso é física, né, e metafísica. Isso não é uma classificação, não é um julgamento, isso também é muito importante. Nós, seres humanos, no nosso processo de transformação, muitas vezes a gente estabelece que a escala mais elevada ou a mais densa está relacionado a um julgamento, a uma qualificação. Não é. Por isso que nos tornou muito tranquila a nossa transição planetária neste aspecto, claro, em tantos outros é complexa, mas neste aspecto, porque colocou por terra toda uma teoria que vinha do passado aí, que diziam que nos dias que viriam para frente, que são os dias de hoje, nós seríamos classificados, ou teríamos que ser classificados como uma nota de 0 a 10, onde os que tirariam notas mais altas estariam num plano, ou numa nave, ou num local. Isso tudo foi uma construção própria de um ser humano de uns 50 anos atrás, que era a possibilidade de entendimento na época, mas isso se revelou hoje nitidamente pelo aspecto e o espectro, né, de alma e energia e vibração. Então, quem está vibrando, né, numa escala diferenciada,
nessa escala ele vai ser acompanhado e acompanhará. Quem permanecer numa escala mais densa, ali ficará. Isso também é interessante levar uma reflexão, é algo bastante óbvio. Alguns que estão me assistindo aqui, ou ainda vão me assistir, vai falar, mas isso é muito óbvio, o que eu estou dizendo. Mas o óbvio muitas vezes traz revelações. Do óbvio muitas vezes sai grandes revelações, né, e grandes graças de entendimento. O que eu quero dizer com isso? Né? Que nesta escala de diferenciação, né, energética, né, entre uns e outros, né, você constrói um ambiente propício para a reunião de almas afins, que não está ligado apenas, né, ao que eu acabei de dizer, né, uma classificação. E nisso, o que importa para o ser humano em especial é que ele está reiteradamente sendo convidado a fazer isso. Isso que é o mais importante, e que é a linha do óbvio que eu falei para vocês. Constantemente nós, seres humanos, estamos sendo convidados a fazer isso. Vejam que a linha de justiça, de igualdade do universo está tão latente, tão presente, que não se retira o direito de ninguém fazer parte disso. Basta tomar a sua iniciativa para fazer parte disso. Basta fazer uma escolha. E isso é muito, muito interessante. Por mais que seja claro para muitos e óbvio, mas isso indica o quê? Indica o quê? Que ninguém fará parte de uma forma de expressão de alma ou outra de forma arbitrária, injusta, ou porque foi julgado, ou porque foi escolhido, ou porque alguém que se colocou num patamar se autoclassificando, né, como autorizado a isso, tenha participado de alguma escolha que não seja a sua, a pessoal, do seu próprio desenvolvimento. Por isso que também a gente chama atenção. Cuidem para não seguir as vozes de quem diz que está dando as respostas para o ser humano, que isso não é verdade. As respostas do ser humano estão vindo de acordo com a procura de cada um, a busca de cada um. Eu sempre falo, todos os trabalhadores de luz confirmam. Procure, pesquise, assista, né, a nossa live aqui e tantas outras que estão disponíveis para você construir o seu ambiente consciencial e de autotransformação. Então, nesse aspecto desta transformação que eu tanto falo aqui para vocês, os nossos contratos de alma, alguns estão sendo revistos. E não sofram por isso, ou não se permitam sofrer, ou não deixem as pessoas sofrerem por conta disso. Isso também não significa que agora qualquer tipo de ação egóica ou da vontade, chamo aqui, corrompida do ser humano, justifica rompimentos e desligamentos. Ah, então, nós não somos mais, né? Nosso contrato de alma está rompido. Usem isso com moderação e com seriedade. Façam uma análise, né, sincera, muito sincera e honesta do que realmente é. Porque também as nossas diferenças, né, vindas do ego, da personalidade, nos compõem, né, a convivência entre pares e a convivência pacífica. Mas o próprio nome diz, convivência pacífica, ainda que diferentes de convivência pacífica. Não à base de conflitos, não à base de diferenças que nos impedem, inclusive, de sentir a vida como nós sentimos. Porque em ambientes muito densos, ambientes que insistem em terceira dimensão, ambientes com vício, ambientes com comportamento rude, seja para si ou para outras pessoas, ambientes onde que não se tirou minimamente, né, as manias, os vícios, né,
as coisas reiteradas que densificam, obviamente que isso não é um ambiente de luz, não é um ambiente ascensionado, um ambiente para crescimento, um ambiente que se permanece vinculado à materialidade. E hoje, mais do que nunca, está muito claro, muito evidente, muito aberto, né, que a aplicação da energia crística como a energia de ascensão, né, é um caminho, né, de transformação e de luz. Por quê? Porque a nossa matriz, conhecida matriz de carbono, vem num caminho de transformação para uma matriz cristalina, que parte do silício até chegar ao ponto, né, de um cristal. E o cristal concebe o quê? Não só toda a memória da nossa própria existência, como a passagem da energia criadora que pertence à nossa consciência, que é, então, dita a vocês que é energia crística. Então, meus queridos e queridas, hoje deixo aqui a mensagem para vocês que hajam com amor, hajam com a razão ligada ao amor. A sinceridade, a honestidade consigo e com seus pares, que vocês vão encontrar as respostas, sejam na manutenção dos seus contratos de alma ou na modificação deles para um reencontro futuro com os seus afins, né? Afins vibracionais, afins das mesmas energias. E não temam ou se penalizem pelo distanciamento, porque o universo é um só. Nós somos sempre, estaremos sempre juntos. E estaremos também dentro desses juntos, né? Teremos outras capacidades de consciência, né? De reaver pessoas, pessoas queridas, e tudo mais. Mas não teremos, como não temos, ou não tivemos, autorização de obrigar ninguém a isso, a querer trazer conosco quem não quer, de verdade, para participar dessa ascensão. Isso nós não temos e não teremos, como os demais que nos assistem não têm autorização de obrigar ninguém a seguir o caminho que não é da sua própria escolha. Então, deixo aqui a minha mensagem para vocês hoje, já estou aqui nos meus minutinhos finais, vou deixar aqui meu carinhoso abraço a todos, meu agradecimento a quem esteve ao vivo aqui, o pessoal, eu não posso interagir aqui em razão da atenção que eu tenho que dar ao assunto, mas eu vejo, né, os comentários de vocês lá no canal, sou profundamente grato a todos e a todas, então, volto nos meus agradecimentos aqui a quem esteve ao vivo, quem ainda vai nos assistir aqui, né? E não esqueçam lá de dar o like, que contribui bastante para a gente divulgar esse trabalho. E na próxima quarta-feira estarei aqui de volta com mais um tema para nós refletirmos, para nós construirmos o nosso autoconhecimento, né? Nosso caminho consciencial e vencermos aí, né? O grande desafio que é essa transformação que nós estamos vivendo agora, mas é um caminho seguro e sem volta, né? Volta no sentido de a gente retornar a uma densidade aí que tanto fez o ser humano, diante de uma existência longa, aí sofrer ou se escravizar num mundo que foi feito de fato, né? Para o ser humano e não fazer com que o ser humano sirva nesse ambiente como, né, um escravo que ele foi. E agora estamos mais a mais conseguindo nos libertar de tudo isso. Então, carinhoso abraço a todos, muito obrigado, uma boa noite aí e até a próxima quarta.